Eu senti que isso não aconteceu uma vez, tá? Então, seja na área de trabalho ou relacionamento, não foi uma vez, não foi só agora. Isso já aconteceu antes. Por isso que começou a trazer um certo incômodo para você. O que está acontecendo, essa repetição? O que é isso aqui? Olá, piscianos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma leitura semanal e atemporal. Esta semana, tiragem geral. Vamos ver o que a espiritualidade traz para vocês. Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Energia predominante para os próximos 7 dias. Espiritualidade, por gentileza, gratidão. O Pendurado. O Pendurado. Piscianos. Aqui eu vejo uma possível mudança de ponto de vista, vocês saindo de uma estagnação, tá? Um despertar para algo. Se a gente estiver falando de reconciliação, então a gente pode estar falando da energia dessa pessoa também, tá? Então pode ser energia de vocês ou energia de alguém conectada a vocês, certo? Vamos entender melhor. Vamos ver aqui com o oráculo Espírito dos Animais. Espiritualidade, por gentileza, qual é a mensagem que vocês querem passar para os piscianos que se conectam a esta leitura de hoje? Gratidão. Qual é a mensagem? Peixes. Borboleta, transformação aqui. Bom, peixes. Eu tô sentindo aqui realmente um despertar, tá? Se não forem vocês, em alguém conectado a vocês, como eu disse, tá? Bom, essa é a mensagem geral que a espiritualidade traz para vocês. A gente vai ver mais detalhes com o tarô, tá? Mas aqui nessa mensagem geral, eu sinto energia de pessoas. Eu vou falar pessoas porque pode ser vocês, mas pode ser alguém conectado a vocês, tá? Eu tô sentindo energia de alguém que possa estar meio preocupado com o que os outros vão pensar a respeito de alguma atitude que vocês pretendem tomar. Eu tô sentindo que é como se vocês pensassem, vocês tivessem um pensamento em relação a algo ou a alguém, tá? Eu digo algo porque a gente pode estar falando de trabalho também, tá? É como se vocês, por exemplo, vocês defendessem uma ideia a respeito de algo ou de alguém e de repente vocês mudam essa maneira de pensar, o ponto de vista. Entende? Tá? Então é como se, por exemplo, eu estivesse vendo dentro do meu ambiente de trabalho, eu estivesse, na minha visão, eu estivesse enxergando essa empresa, essas pessoas com quem trabalham comigo, como pessoas que queriam meu mal, por exemplo, tá? É só um exemplo, tá, gente? Só para vocês entenderem o contexto aqui. É como se eu enxergasse essas pessoas como pessoas que queriam meu mal, tá? Meu chefe pegava no meu pé, né? E tinha pessoas ali que dava a impressão também que tava torcendo para eu errar, cometer erros, enfim. É como se vocês tivessem uma visão negativa a respeito dessas pessoas, dessa situação, deste lugar, e de repente vocês começam a perceber que vocês estavam tendo esse tipo de, essa visão por conta de pensamentos limitados, por conta de influência de terceiros, tá? Que pode ser família, pode ser cônjuge, pode ser amigos, tá? Fora do trabalho ou mesmo dentro do trabalho. Sabe aquela pessoa, aquele diabinho que fica falando no teu ouvido? Sabe? Pessoa que fica colocando palha na fogueira? Quer ver o circo pegar fogo? Tá? Então é como se vocês tivessem, é só um exemplo, tá? Vocês adaptem a realidade de vocês aí.
Então, mantendo essa historinha aqui. Então, é como se vocês tivessem uma visão negativa a respeito de tudo que tivesse acontecido com vocês, ou acontecendo com vocês, por conta de más influências. Essas más influências, como eu disse, pode ser pessoas falando no teu ouvido, mas pode ser os seus próprios pensamentos, tá? Tem pessoas que são muito inflexíveis em relação às coisas, né? Sabe, uma pessoa que tem não consegue ter a mente aberta, entende? Quando ela bota na cabeça que é aquilo e ponto final. É difícil fazer essa pessoa mudar. Tem pessoas que são assim, né? Então eu posso estar me conectando com alguns piscianos que de repente eram assim também. E de repente vocês começam a perceber que as coisas não são assim. Eu vejo que vocês vão fazer, nesses próximos 7 dias principalmente, uma grande revisão. Vocês vão ser intuídos a fazer uma grande revisão da vida de vocês. Por que eu penso assim? Por que eu tô achando isso dessas pessoas? Por que eu tô achando isso desse local? De repente, eu não pensei isso apenas desta empresa, por exemplo. Eu começo a perceber que nas empresas anteriores eu também tinha essa mesma visão. Será mesmo que eu estou certo? Será que o problema realmente estava nessas pessoas, nessas empresas? Ou tem alguma coisa de errado na minha vida, na minha percepção, no meu modo de enxergar, que eu não estava percebendo? Então eu sinto que é como se vocês fossem ter serem intuídos, tá? A fazer essa revisão, e vocês percebem que muito do que vocês, do comportamento de vocês, da visão de vocês, tinha a ver com influências externas ou influências no pensamento, no modo de pensar, pessoas muito inflexíveis, né? Tá? E eu vejo que vocês começam a fazer uns certos ajustes aí. Entende? Isso começa a acontecer, vocês vão ser intuídos a isso, por quê? Porque vocês vão começar a perceber que isso está começando a incomodar vocês. Por isso que eu falei, eu sinto que são coisas que não aconteceram apenas com este momento, com esta empresa, no caso. Eu estou citando como exemplo empresa, mas pode ser um relacionamento, né? Não é algo que está acontecendo apenas agora, com este lugar, com esta pessoa, entende? Mas pode já ter acontecido antes também. Então é como se vocês começassem a se incomodar com isso, com essa repetição, entende? Por que isso está se repetindo na minha vida? Por que isso insiste em acontecer? Por que as pessoas sempre estão contra mim? Será que estão contra você mesmo? Será que as pessoas sempre estão querendo o seu mal? Aqui eu tenho energia de pessoas que ficam meio na defensiva. Sempre acha que as pessoas que estão tentando, de repente, ajudar, estão mal intencionadas. Gente, eu só estou traduzindo a mensagem que está aqui. Tá? Então não venham brigar comigo. Eu só estou falando o que está falando aqui. Tem a energia de pessoas assim, tá? Que por um tempo estavam tendo essa visão muito fixa, entende? De que as pessoas são mal intencionadas, as pessoas que se aproximam de mim estão mal intencionadas, os relacionamentos que não dão certo é porque as pessoas queriam me ferrar, queriam se aproveitar de mim, e nem sempre era assim. É como se vocês tivessem uma percepção, tivessem uma clareza que, caramba, na verdade, essas pessoas queriam o meu bem. Na verdade, o meu chefe estava chamando a minha atenção, mas não porque ele queria me ferrar, entende? Meu amigo estava me alertando sobre certas coisas, eu estava me aborrecendo com ele, mas de repente ele não estava querendo o meu mal, ele estava querendo o meu bem. O meu chefe estava vendo potencial em mim. Então ele não se conformava que eu estivesse agindo daquela forma, ou que eu não estivesse dando o meu melhor, por exemplo. Um relacionamento, eu estava com pessoas que estavam querendo o tempo todo o meu bem, só que eu era uma pessoa que ficava muito na defensiva. Vocês estão entendendo? É essa energia que eu estou sentindo. E aí, o que acontece? Ocorre essa mudança de ponto de vista, porque vocês têm um despertar para isso.
Só que aí vem essa questão, algumas pessoas não vai ressoar com todos, algumas pessoas vão ficar preocupadas com o que os outros vão pensar, com essa minha mudança de ponto de vista. Aí entra o quê? Questão de orgulho. Tá? É como se vocês tivessem essa visão negativa, tivessem sustentado essa visão negativa por muito tempo, a respeito de, é o que eu falei, de lugares, situações, empresa, trabalho, pessoas, relacionamentos, né? E de repente vocês mudam esse ponto de vista e eu vou começar a falar bem daquelas pessoas, eu vou começar a falar bem daquela empresa, o que os outros vão pensar? Entende? Como se isso fosse uma coisa negativa. É algo de se orgulhar, peixes, não de temer, né? Eu acho tão bonito pessoas que conseguem reconhecer os próprios erros. Eu sempre falo, as pessoas, todas as pessoas erram, né? Então, na verdade, ninguém tem direito de julgar ninguém. Então, não tem essa necessidade de você ficar preocupado com o que os outros vão pensar. Dane-se o que os outros vão pensar. Não interessa o que os outros vão pensar. O fato de você ter tido essa clareza, esse despertar, a humildade de reconhecer que você pode ter errado, nossa senhora, é motivo de você se orgulhar, não de ter vergonha. Entende? Tá? Esse é o recado da espiritualidade aqui. Tem uma grande transformação aqui. Ó, energia de humildade aqui, tá? É uma mensagem muito bonita. É uma mensagem muito bonita. Aqui a gente não sabe ainda se está falando de trabalho, se está falando de relacionamento. Se a gente estiver falando de relacionamento, é o que eu falei, se for uma reconciliação. Lembrando que reconciliação a gente pode estar falando de família, de amigos também, tá? Então essa energia aqui, essa mensagem pode ser, no caso, para esta pessoa. De repente a energia desta pessoa que está na mesa, não a de vocês, tá? Mas no geral veio essa mensagem aqui, tá? Então para alguns piscianos pode ser que realmente essa mensagem seja para vocês. Tá bom? Aí vocês encaixam a realidade de vocês. Se não for pra vocês, não tem nada a ver comigo, então não é pra vocês, gente. Simples assim. Tá? É uma leitura coletiva aqui, então eu simplesmente traduzo as mensagens que vêm, tá? E vocês encaixem a realidade de vocês. Se for, ótimo. Se não for, deixa pro coleguinha, certo? Bom, vamos lá. Agora vamos ver qual é a mensagem da espiritualidade no que se refere a trabalho, carreira, finanças. Piscianos, trabalho, carreira, finanças. Qual é a mensagem que a espiritualidade traz para os piscianos próximos 7 dias? Trabalho, carreira, finanças para peixes, por gentileza, gratidão. Rei de espadas, Libra, Gêmeos, Aquário. Ás de ouros, tem um novo início aqui para vocês. Nossa, peixes. A estrela, Rei de copas, o eremita, quatro de espadas, 2 de espadas, 6 de paus. Peixes, vocês vão estar vibrando numa energia de cura nos próximos 7 dias. Por isso esse despertar aqui. Vocês vibrando na energia do Rei de Espadas. Energia do Rei de Espadas, lembrando que energia não é gênero, tá? Pode ser uma mulher. Quem vibra na energia do Rei de Espadas, ele corta tudo que tem que cortar. Ou seja, a partir do momento que vocês fazem aquela revisão que eu falei, a respeito de áreas da vida de vocês, que estavam impedindo vocês de evoluírem, de crescerem na vida, vocês cortam. Tá vendo? Viu como as cartas se falam? Aqui realmente vocês vão fazer uma grande revisão na vida de vocês. Vocês vão perceber aquilo que eu falei. Que muitas vezes o que não estava permitindo que vocês fossem
adiante, tinha muito a ver com a visão de vocês, mas isso teve influência, tá? Influência externa, influência de pessoas erradas com quem vocês andaram, né? Ou insistência num tipo de comportamento, num tipo de pensamento. Eu não quero sair da caixinha, tá? Então, de repente, teve pessoas que tentaram alertar vocês, olha, se vocês continuarem assim, as coisas não vão dar certo para você, né? E aí vocês se ofendiam, por exemplo, tá? Enfim, aqui tem um grande despertar, vocês conseguem enxergar, eu vejo uma energia de humildade aqui. Tem que ter humildade, né? Para reconhecer os próprios erros, que eu posso ter errado também, tem que ter humildade. São raras pessoas hoje em dia que conseguem fazer isso daí, né? E eu admiro muito pessoas que conseguem fazer isso, eu admiro mesmo. Eu acho muito bonito, por isso que eu falei, é motivo de se orgulhar, não de ter vergonha, né? Então, eu vejo que vocês vão estar cortando mesmo. A partir do momento que vocês descobrem, caramba, também, né? Olha o tipo de amizade. Realmente, aquela pessoa sempre falava coisas assim, colocava coisas na minha cabeça, né? Me incentivava a falar mal de fulano, a enxergar com maus olhos e não sei o quê, quando na verdade a pessoa só estava querendo meu bem, né? Então, ou pensamentos que eu tinha, nossa, caramba, eu insistia em não querer enxergar, né, o lado positivo das coisas, das pessoas. Não, eu vou dar um basta nisso, eu vou cortar isso daqui. Eu entendi, eu tive essa compreensão, a compreensão da minha responsabilidade nisso tudo. E vocês cortam, tá? Eu vejo vocês muito reflexivos aqui, ó. O eremita, tá? Eu vejo vocês muito reflexivos, eu vejo vocês reavaliando muito. Então, reavaliando muito o que aconteceu. Tá vendo? É aquela energia que eu tinha sentido aqui a princípio, que eu falei pra vocês. Que eu senti que isso não aconteceu uma vez, tá? Então, seja na área de trabalho ou relacionamento, não foi uma vez, não foi só agora. Isso já aconteceu antes. Por isso que começou a trazer um certo incômodo pra você. O que tá acontecendo, essa repetição? O que é isso aqui? E aqui eu sinto, saiu essa energia também. Energia de alguém que estava insistindo em fazer sempre a mesma coisa. Tá? Alguém que estava insistindo no mesmo erro aqui. Então eu vejo vocês refletindo muito a respeito disso. Tá? Se conectando mais à espiritualidade, ouvindo mais a intuição. Eu vejo vocês mais reservados aqui. Tá? Para alguns casos, vocês pediram ajuda da espiritualidade aqui, para ter essa compreensão, porque tinha algo realmente incomodando vocês. Aqui eu tô sentindo energia de piscianos que tem uma natureza assim, alegre, sabe? Espontânea. E de repente estavam começando a ficar meio ríspidos, meio ariscos. Por quê? Porque tinha algo incomodando vocês. Então é como se vocês parassem, pensassem, refletissem e chegassem a essa conclusão. Se eu não promover mudanças na minha vida, já que eu percebi, eu tive essa percepção, as coisas vão continuar assim. E eu vou continuar com esse incômodo, me acompanhando, dia após dia. Para muitos vocês pediram aqui, para a espiritualidade, tá? Uma luz. E vocês conseguem. Vocês recebem essa bênção. Tá? Para algumas pessoas eu sinto que vocês vão ter ajuda de alguém. Pode ser um pai, uma mãe, tá? Uma pessoa muito amorosa, uma pessoa que tem sentimentos por vocês, uma pessoa que gosta muito de vocês, que pode vir auxílio de vocês, dar uma forcinha aqui, tá? Em relação a trabalho, estamos falando de trabalho agora, tá? Então pode ser que alguém ofereça para vocês uma oportunidade, tem uma oportunidade chegando para vocês aqui, e pode partir dessa pessoa. Uma oportunidade muito sólida, tá? E essa oportunidade é um presente da espiritualidade. Porque eles estão muito felizes com esse seu despertar aqui. Ó, 4 de espadas, 2 de espadas. Vocês adiaram demais
para tirar o véu da ilusão, para enxergar isso que vocês enxergaram agora. Adiaram demais. Mas antes tarde do que nunca. Olha o que acontece quando vocês tiram o véu da ilusão. Sucesso, destaque, para alguns casos destaque público, para alguns casos vocês vão trabalhar com a internet. Tem pessoas aqui que são artistas, atores, atrizes, modelos, vão ter sucesso, vão ter destaque. Vocês sendo reconhecidos. Vocês tendo maior domínio sobre as suas emoções, sobre o seu mental. Por isso que eu falei que pode ter muito a ver com insistência num tipo de comportamento, pensamento. Pessoas muito rígidas no pensamento, muito inflexíveis, ou, para alguns casos, muito imaturos. Eu vejo vocês superando essas dificuldades aqui. Aqui pode ter a ver com superação de ego, pode ser também pessoas que se achavam demais, né? Ou pessoas que tinham medo demais. Tá? Lembra que eu citei também, né, que pode ter pessoas que enxergavam os outros sempre como alguém que está querendo lhe fazer o mal. E nem sempre era assim. Vocês vão vibrar na energia da Imperatriz, peixes. Energia, não é gênero, tá? Energia da Imperatriz, energia de uma pessoa próspera, abundante. Uma pessoa que se sente realizado, realizada. Tá? É uma pessoa que vai ser muito admirada pelas pessoas. Por isso que saiu o 6 de paus, que fala de sucesso, destaque. Vocês vão ter destaque. Olha a mudança, olha a transformação que acontece quando vocês eliminam tudo aquilo que estava bloqueando a vida de vocês. Mas para isso vocês precisaram desenvolver o quê? Humildade. Por isso que a espiritualidade está tão feliz e orgulhosa de vocês. Nossa, peixes, que leitura linda. Que leitura linda. A borboleta tem uma grande transformação aqui. Tá? Vocês tiram a venda dos olhos. Não tem jeito, né, gente? Humildade é tudo. Quando a humildade prevalece, tudo flui. Vocês estão de parabéns, tá? Então, para alguns, vocês vão ter ajuda de alguém. Não vai ser para todos. Para outros, eu vejo aqui vocês se sentindo com essa proposta que vai chegar para vocês, vocês sentindo uma satisfação emocional muito grande. É algo que vai trazer muita paz para o coração de vocês. Então, se de repente vocês estavam em situações, em empresas, né, que estava trazendo angústia, conflito e tudo mais, isso muda. Talvez também porque a percepção de vocês muda. Vocês passam a olhar as pessoas com mais receptividade, entende? Não com tanta, sabe, aquela posição de estar na defensiva, de desconfiança, entende? Eu vejo a energia de vocês muito mais leve aqui. Então vocês começam a atrair mais leveza para a vida de vocês. Porque até então eu sinto que vocês trabalhavam, vocês faziam as coisas, ou vocês estavam num relacionamento e tal, mas é como se vocês sentissem incômodo aqui. Eu vejo esse incômodo. Por quê? Porque era algo que estava meio estagnado aí dentro de vocês. E de certa forma é como se vocês sentissem que vocês estavam patinando no mesmo lugar. Parece que eu não saio do lugar, gente. Só que agora vocês entenderam por quê. Esse grupo entendeu. Tá? Essa oportunidade que vem para vocês é uma bênção da espiritualidade, é um presente da espiritualidade para vocês. Por isso que eu falei, não tem que ficar preocupado com o que os outros vão pensar dessa sua nova versão. Sintam-se orgulhosos disso. É motivo de orgulho. A espiritualidade está orgulhosa de vocês. Ok? Linda mensagem. Linda mensagem. Peixes, gostei.
Agora vamos ver no que se refere a relacionamentos afetivos amorosos. Signo de Peixes, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Leitura de amor para Peixes, espiritualidade, qual é a mensagem que vocês querem trazer para os piscianos nos próximos 7 dias? Leitura de amor, 7 de ouros, Rei de copas, Peixes, Câncer, Escorpião, a energia de vocês, 9 de espadas, a Justiça, Libra, o Eremita, Virgem. Vou tirar mais. O que mais? 3 de copas. O julgamento. Dois de copas. 9 de paus. Os amantes. Nossa, Peixes, o que é isso aqui? Cavaleiro de espadas, pajem de espadas, 7 de copas, 6 de ouros, temperança. Peixes, tem tudo a ver mesmo com essa mensagem principal aqui. Aqui tem uma tentativa de reconciliação, tá? Como eu falei, pode ser a pessoa do lado de lá, então pode ser, essa energia pode ser do lado de lá, tá? Então, de repente, essa energia não é minha, né? Eu não sou assim e tal, então pode ser a conexão de vocês, tá? Então, se for o lado de lá, então supondo que seja o lado de lá, essa pessoa vibrando nessa energia, essa pessoa tendo uma mudança de ponto de vista, essa pessoa entendendo que de repente, quando estava junto de vocês, vocês tentavam buscar melhorias para a relação, vocês tentavam alertar essa pessoa em relação a, de repente, comportamentos, atitudes dela, né, que estavam trazendo prejuízos para o relacionamento, né, comportamentos que estavam sendo nocivos à relação. Só que essa pessoa é como se fosse o que eu falei, eu senti aquela sensação de pessoa meio, sabe, meio cabeça dura, uma pessoa que não ouve, né, entende? Não gosta de ser criticado, né? Enxerga sempre as pessoas como pessoas mal intencionadas. Ih, lá vem Peixes falar de novo. Lá vem Peixes me encher o saco de novo. É como se essa pessoa tivesse tido um despertar e entendido e que, na verdade, você só queria o bem desta pessoa e da relação. Mas não é aquilo que a gente costuma dizer, né? Que enquanto a pessoa está falando, a pessoa está se importando. A hora que a pessoa para, aí acabou. Quem fala é quem se importa, né? Então tem pessoas que vivem de ilusão, confundem as coisas, distorcem as coisas, acha que quem não fala que é quem se importa. Gente, é o contrário. Acha que quem se importa é quem sempre passa a mão na cabeça e bate palma para todas as besteiras que faz. Será mesmo? Por isso que tem muitos filhos que preferem ouvir amiguinho, né, que bate palma, né, e concorda com todas as besteiras que faz e mete pau nos pais, por exemplo, que pega no pé, que chama atenção. Quem será que está querendo o bem dessa pessoa? Então é alguém que distorcia as coisas, entende? É uma imaturidade, tinha uma imaturidade aqui, sem dúvida nenhuma, né? Só que essa pessoa, ela tem essa mudança de ponto de vista, esse despertar, tá? Porque ela sentia que tinha algo incomodando aí. Eu vejo aqui um momento de colheita. Depois de um tempo de espera, precisou de um tempo, essa pessoa precisou levar um tempo, eu não sei qual é esse tempo, tá, gente? Para algumas pessoas são questão de 2 meses, para outras pessoas é questão de 1 ano, aí varia, tá? Mas eu tô sentindo aqui, tô sentindo aqui que levou um bom tempo, tá? Foi 2 meses não, de 1 ano para mais, tá? Essa pessoa levou um bom tempo aqui para ter essa percepção aqui. Um bom tempo.
saiu de novo essa energia de uma pessoa que insistia muito nesse pensamento, nessa visão que ela tinha, tá? Então, para alguns casos, então pode ser que essa pessoa tem maturidade aqui, então pode ser uma pessoa que tinha contatinhos, insistia nisso, achava que era bobagem quando vocês falavam alguma coisa, né? É uma pessoa que de repente poderia, como é que fala? Agir como se fosse solteira, solteiro. Isso incomodava vocês quando vocês falavam, essa pessoa se incomodava. É uma pessoa imatura, extremamente imatura. Aqui tá claro que existia algo entre vocês. Só que isso que existia entre vocês, que pode ter a ver com outras pessoas, pode ter a ver com o comportamento dela, tá? É algo que ela insistia em manter. Entenderam? É por isso que vocês não aguentaram. Mas, se não fosse por esse comportamento, por essa insistência, por essa teimosia, por essa imaturidade dessa pessoa, gente, vocês são conexão de almas. Aqui tá claro, vocês são conexão de almas. Vocês têm muito a ver, tá? Essa pessoa tem muito sentimento por vocês ainda. Então, por mais que tenha passado muito tempo, essa pessoa ainda tem muito sentimento por vocês. Tá? E essa pessoa, agora que ela teve deu esse clique na mente dela, ela tá querendo voltar. Ela tá querendo voltar. Ela tá querendo ser justa com vocês. Tá? Eu vejo que essa pessoa, ela tá carregando muita culpa. E é como se ela tivesse que fazer algo para aliviar essa culpa. Principalmente agora que ela teve esse novo olhar, entende? É alguém que tem a consciência de que agiu de forma injusta com vocês. Hora do julgamento. Gente, quando sai a carta do julgamento, né? É hora da verdade. É a hora da colheita. Sabe, eu coloquei até na aba comunidade a respeito disso, né? Das influências as energias, né? Que vão estar mais fortes agora em 2024, né? Esse ano, gente, é o ano da colheita. Esse ano o negócio vai pegar pesado, tá? Então, quer dizer assim, se vocês plantaram coisas boas, coisas positivas, vocês podem ter certeza que vocês vão colher esse ano. A vida de algumas pessoas vai mudar da água para o vinho. Positivamente falando, eu digo. Tá? Vai mudar mesmo. Vocês vão perceber. Se não for com vocês vão perceber na família, na roda de amigos de vocês. Vai ter pessoas que vão ter mudanças radicais na vida. Vocês vão ver. Porém, as pessoas que fizeram mal também vão colher. Tá? Então, é como se não tivesse escapatória. A consciência vai bater, a culpa vai bater e vai vir pesado. Vai vir pesado. Tá? Por isso que tem muita gente que está tendo despertar aqui. Só que para algumas pessoas, esse despertar dói. Sabe, quando você tira o véu da ilusão, você percebe que, caramba, quem estava sendo o vilão da história o tempo todo era eu, não eram os outros. Não era outra pessoa, não era aquela empresa. Nossa, gente, isso é um baque. É um baque. Tá? Mas é aquela coisa, a gente não tá aqui para julgar ninguém, né? Todo mundo erra, nós cometemos nossos erros também, né? Então eu acho muito bonito, né? Alguém que consegue ter essa nobreza, essa humildade de reconhecer os próprios erros, né? E tentar de alguma forma reparar. Essa pessoa pode tentar reparar isso com vocês, pode ser que vocês não queiram mais nada com essa pessoa, de repente vocês estão até com uma outra pessoa, né? É o que eu falei, eu não sei o tempo aqui. Para cada caso vai ser um caso. De repente vocês estão anos já separados.
né? Então vocês podem ter conhecido outra pessoa, podem estar até casados com outra pessoa, né? Mas só o fato dessa pessoa reconhecer, querer reparar de alguma forma isso, ter uma conversa com vocês, pedir desculpa. Sabe aquela pessoa que eu nunca ouvi essa pessoa pedir desculpa? É uma pessoa arrogante, é uma pessoa que não dá o braço a torcer, é uma pessoa orgulhosa. Essa pessoa vai vir pedir desculpa para vocês. Só o fato dessa pessoa vir fazer isso, gente, já é um grande passo. Por mais que vocês não fiquem com essa pessoa, tá? Mas estejam abertos a essa reaproximação, tá? Porque é uma pessoa que realmente eu tô sentindo que é uma pessoa que ela como é que eu digo? É sincero, tá? Esse pedido de desculpas, é sincero. Eu sinto que essa pessoa tá se sentindo muito mal. Ela sente que foi injusta, tá? Justiça. Saiu o julgamento e a justiça, gente. Aqui é cobrança da espiritualidade. Não tem jeito, tá? A espiritualidade veio pra cima dessa pessoa. Por isso que essa pessoa teve esse despertar. Por isso essa pessoa começou a se incomodar. Esse incômodo não foi por acaso. Teve dedinho da espiritualidade ali. Porque foi esse incômodo que fez com que ela despertasse e eliminasse aquilo que ela tinha que eliminar. Aquilo que ela insistiu por muito tempo em manter. Tá? Essa pessoa quer vir rápido na direção de vocês, esclarecer algo. Observa vocês pelas redes sociais. Ou pergunta de vocês para alguém. Tá? Aqui, para alguns casos, é uma pessoa que foi muito imatura na maneira de falar, é uma pessoa que falava sem pensar, machucou vocês, ofendeu, humilhou, subestimou vocês, tá? Teve palavras ríspidas, teve muita discussão entre vocês. Aqui tem muita imaturidade no modo de falar, é uma pessoa que não pensa nas consequências. Para alguns casos, a pessoa fez fofoca de vocês. Falou muito mal de vocês. Ou enquanto estavam com vocês, sabe? Quando vocês tinham briguinha, pronto, já saía falando mal de vocês para todo mundo. Ou depois que vocês terminaram, essa pessoa fez muita fofoca de vocês. Não foi pouca, foi muita. Por isso essa preocupação. O que os outros vão pensar? Eu mudei esse ponto de vista, agora eu enxergo peixes de outra forma. Caramba! Peixes não era aquele monstro que eu estava pintando por aí. Exatamente o contrário. Foi um anjo na minha vida. Deus colocou um anjo na minha vida para me ajudar, para me alertar, para me ensinar. Entende? E eu desprezei. E eu detonei peixes para Deus e o mundo. O que os outros vão pensar se me ver procurando peixes? Né? Ó, uma pessoa que tinha muitas dúvidas, não sabia o que queria, tá? Uma pessoa que viveu de ilusões, né? E não estava se dando conta. Essa pessoa querendo voltar, ser mais recíproca com vocês, tá? Se essa pessoa estava devendo algo financeiramente para vocês, essa pessoa vai devolver para vocês, tá? Eu vejo essa pessoa querendo realmente equilíbrio com vocês, temperança. Eu não quero mais guerra, eu não quero mais essa energia ruim entre a gente, tá? Ó, 10 de paus. Essa pessoa quer tirar a mesma culpa. Essa pessoa tá carregando uma culpa muito grande. Muito grande. Enxerga vocês como alguém de muito valor. Tá? Sagitário, Libra, Gêmeos, Aquário. Gêmeos tá forte. Gêmeos tá forte, Libra tá forte. Peixes, energia de vocês também. Vocês podem estar lidando com alguém do signo de peixes, inclusive, né? Virgem, tá? São os mais fortes aqui. Lembrando que a leitura pode estar espelhada, pode ser vocês querendo ir na direção de alguém, tá? Então é como se a espiritualidade estivesse falando, né? Vocês não tem que, se forem vocês, né? Não tem que se preocupar com o que os outros vão pensar, tá? Porque as pessoas certas, as pessoas de bem mesmo, vão te admirar por isso.
Agora, as pessoas que não agregam, aí sim, essas pessoas vocês vão perceber que pode ser que fique falando, que ironizem e tudo mais, mas aí vocês vão ver quem são. E provavelmente vão ser pessoas que vocês já vão ter eliminado. Aqui vocês vão ter uma grande percepção, uma grande clareza a respeito de algo. Vai cair a máscara de muita gente para vocês aí. Tá? Se forem vocês. Ok? Bom, é isso que eu tenho para vocês, piscianos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.